583. Voltemos novamente ao Mandala. As linhas douradas providas de extremidades protuberantes repetem o antigo tema do espermatozoide, tendo, portanto, o significado do fecundante, que deve sugerir que a quaternidade está sendo novamente gerada, de um modo diverso. Na medida em que a quaternidade tem a ver com a consciência, podemos inferir desses sintomas uma intensificação da consciência. A luz dourada que irradia do centro parece referir-se a essa intensificação. Tratar-se-ia de um tipo de iluminação interior. 584. 2 dias antes de fazer essa pintura, a senhora X teve o seguinte sonho. Eu estava no quarto do meu pai, em nossa casa de campo. Minha mãe havia afastado minha cama da parede, trazendo-a para o meio do cômodo, e dormira nela. Eu estava furiosa e empurrei a cama para o seu antigo lugar. No sonho a coxa dela era vermelha, exatamente o mesmo vermelho reproduzido na pintura. 585. O significado materno do sonho anterior é retomado diretamente pelo inconsciente. Agora a mãe dormira no meio do quarto. Isto parece ser uma intrusão desagradável em sua esfera, a qual é representada pelo quarto do pai, que significa o seu ânimas. Sua esfera é espiritual, a mãe usurpou-a como ao quarto do pai. Ela identificou-se, portanto, com o espírito. Essa esfera foi invadida pela mãe, que se instalou no centro, primeiro sob o símbolo da árvore. Ela representa, pois, a faisas, em oposição ao espírito, isto é, o ser natural feminino, que a sonhadora também é, sem querer aceitá-lo, por aparecer-lhe sob a forma de serpente negra. Embora ela tivesse anulado imediatamente a intrusão, o princípio ctônico escuro, isto é, a substância negra avançou até o centro de seu Mandala, como indica a 7ª pintura. Desse modo, a luz dourada também pode aparecer, porquanto, somente ex tenebris lux a luz provém das trevas. Devemos relacionar com a mãe a ideia da matriz em Bhumi. A matriz, segundo este último, é a conditio sine qua non de todas as diferenciações ou concretizações, sem as quais o espírito permanece suspenso, em flutuação, nunca se tornando real. A colisão entre o princípio paterno-espírito e o materno-natureza tem o efeito de um CHUKU e ponto asterisco 586. Depois dessa pintura, ela sentiu a reiterada penetração do vermelho, ao qual ela associou a ideia do sentimento como algo perturbador, descobrindo então que o seu relacionamento comigo na qualidade de seu analista pai não era natural, nem suficiente. Ela se dava ares e posava como aluna inteligente, compreensiva usurpação da espiritualidade. Mas tinha que acrescentar o fato de sentir-se tola, além de sê-lo, sem importar-se com a minha opinião. Essa confissão deu-lhe um sentimento de grande libertação porque a ajudou a reconhecer finalmente ser a sexualidade por um lado, algo além de um mero mecanismo para a produção de filhos e, por outro, mais do que uma simples expressão da paixão amorosa, mas sim também algo de fisiologicamente banal e autoerótico. Este reconhecimento tardio levou-a a um estado de fantasia em que ela tomou consciência de uma série de imagens obscenas. Viu enfim a imagem de um grande pássaro que designou como pássaro da terra, o qual pousou na terra. O pássaro, como ser aéreo, é um conhecido símbolo do espírito. Ele representa a transformação de sua própria imagem espiritual em uma versão da mesma mais característica para o ser feminino, isto é, mais terrena. Esta imagem final confirma a nossa suposição de que o movimento intensivo e dextrogiro para cima parou. Essa simbolização denota outra diferenciação necessária do que Bhumi designa de um modo geral como desejo de amor 139. Através dessa diferenciação a consciência não só se alarga, mas se confronta com a realidade das coisas, de modo que a vivência interior é designado um certo LUGAR. 587 nos dias que se seguiram a paciente teve sentimentos de autocomiseração. Tornou-se claro para ela como era lamentável não ter tido filhos. Sentia-se como um animal abandonado ou uma criança perdida. Este desânimo cresceu, tomando as proporções de um verdadeiro tédio da vida, e ela se sentia como o Alkantashana, Tathagata Buda 140. Só quando se entregou totalmente a esse sentimento, conseguiu pintar outro quadro. Não é o descaso ou a repressão de estados de ânimo desagradáveis que levam à verdadeira libertação, mas só o entregar-se ao padecimento profundo.
Dos mesmos quadro 8588, na oitava pintura, o que imediatamente chama a atenção é o obscurecimento de todo o interior. O azul esverdeado da água condensou-se numa quaternidade azul escura, e a luz dourada do centro circula, em sentido contrário ao do ponteiro do relógio. O pássaro pousa na terra. Isso significa que o Madala está em busca da profundidade tônica escura, mas ele continua flutuando. As asas de Mercúrio denotam e já se aproximou bastante do negro. A quaternidade interna e indiferenciada corresponde uma externa, diferenciada, a qual é identificada pela senhora X com as 4 funções da consciência. Atribui-lhes as seguintes cores: intuição amarelo, pensamento azul claro, sentimento cor de carne, sensação RRUM141. Cada uma dessas quartas partes dissolve-se numa trindade, de modo que surge o número 12. A separação e caracterização das duas quaternidades é digna de nota. Deste modo, o quaterno externo aparece como uma concretização diferenciada 142 do quaterno interno não diferenciado, o qual representa assim o arquétipo propriamente dito. Na Cabala, a esta relação corresponde o quaterno da Merkaba 143, por um lado, e o dos Ashurajim, por outro. Em Bumi são os 4 espíritos de D e o S144 e os 4 elementos. 589, o tema das plantas no interior do Madala, também notado pela cliente, indica para trás, para a árvore, neste caso árvore da cruz, e a mãe 145. Com isso alude ao fato de este elemento anteriormente proibido ter sido aceito, ocupando agora o lugar central. Ela tem plena consciência disto, o que representa naturalmente uma grande e essencial diferença em relação à sua atitude anterior. 590. Ao contrário da pintura anterior, falta aqui a formação do córtice. Isto é lógico, pois o que devia ser excluído já ocupa o centro. A defesa tornou-se desnecessária. Em seu lugar, os córtices expandem-se como anéis dourados em ondas concêntricas no espaço escuro. Isto indica uma influência sobre o ambiente, emanando do si mesmo rigidamente, e SUL do ponto asterisco 5914 dias antes de pintar este Madala. Ela teve o seguinte sonho: eu conduzo um jovem até a janela e com um pincel molhado em óleo branco tiro-lhe uma mancha negra da córnea. Isso torna visível uma pequena lâmpada dourada no ponto central do olho. O jovem sente-se logo aliviado e eu lhe digo que deve voltar para controle. Ao acordar pronuncio as seguintes palavras, muito 6,22. Se teu olho estiver puro, teu corpo inteiro estará cheio de luz. 592. Este sonho descreve a transformação. A analisanda já não é mais idêntica ao seu Animas. Este tornou-se até seu paciente, pois sofre da vista. O Animas, em geral, vê as coisas tortas e muitas vezes imprecisas. Neste caso, uma mancha negra na córnea obscurece a luz dourada, que brilha no interior do olho. Ela viu negro demais. O olho é o protótipo do Madala, o que já é evidente em Jacob Boehme, que denomina seu Madala, nas 40 perguntas da alma, como o globo filosófico esfera, espelho da sabedoria, o olho dos milagres da eternidade. Boehme comenta: a essência da alma com suas imagens deve ser imaginada na terra, em uma bela flor que dela cresce, e também no fogo e na luz. Como se vê, a terra é um centro, mas sem vida, é essencial, porém, e dela cresce uma bela flor, a qual não se parece com ela. No entanto, a terra é a mãe da flor. A alma é um olho de fogo e símbolo do primeiro princípio, um centrum naturais 146 e 593. O Madala é de fato um olho, cuja estrutura simboliza o centro ordenador do inconsciente. O olho é um corpo oco, preto por dentro, preenchido pelo corpo vítreo semilíquido. Visto de fora veste uma superfície redonda colorida, a íris, com um centro escuro, a pupila. Dela irradia uma luz dourada. Boehme o denomina um olho de fogo, concordando com a velha teoria de que a visão emana do olho. Não fosse o olho de natureza solar. 147. O olho representa provavelmente a consciência, uma vez que é um órgão da percepção. Ele olha para dentro de seu próprio pano de fundo. Sua luz o ilumina e, quando é clara e pura, o corpo inteiro se enche de luz. Em certas circunstâncias, a consciência tem efeito purificador. Esta também deve ser a opinião de muitos 6,22 segundos, que 11,34 segundos.
aparece ainda mais claramente. 594 O olho é, por outro lado, um conhecido símbolo de Deus. Bohm chama, pois, o seu globo filosófico de olho da eternidade, é a essência de todas as essências. O olho de Deus 148 595 pelo fato de Hever aceito o escuro. A analisanda não o transformou em luz, mas acendeu uma luz que ilumina o escuro interior. De dia, não se tem necessidade de luz e, se não sabemos que é noite, não se acende luz alguma e ninguém a acenderá se não tivermos sofrido medo da escuridão. Não se trata de um texto edificante, mas da simples constatação de fatos psicológicos. A evolução da 7ª para a 8ª pintura dá uma boa ideia prática daquilo que eu designo por aceitação do princípio escuro. Várias vezes fizeram-me a objeção de que não se pode ter clareza a respeito disso, o que é lamentável, porque se trata de um problema ético de primeira ordem. Estamos aqui diante de um caso de aceitação in praxis, e deixo para os filósofos o esclarecimento dos aspectos éticos deste processo. 149.